Oi, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho com as tabelas de frequência. Quando a gente termina a coleta de dados e a gente já coletou as nossas variáveis, já fez toda a busca das informações importantes, num primeiro momento, para o pesquisador, a gente tem uma necessidade muito grande de resumir as informações obtidas e organizar de forma que os resultados possam ficar mais fáceis de ser interpretados. Então, quando a gente constrói uma tabela de frequência, nós temos por objetivo aqui representar uma informação mais resumida, mais organizada e que facilite a nossa interpretação de dados. Bom, o que a gente vai ver na aula de hoje? Na aula de hoje, então, nós vamos aprender a como construir uma tabela de frequência, nós vamos conhecer as normas das tabelas de frequência e também a gente vai ter algumas dicas de interpretação das tabelas. Bom, eu trago aqui um primeiro exemplo para vocês. Vamos supor que eu esteja fazendo uma pesquisa muito simples, que é em determinada região, determinado bairro, eu queira identificar quantos filhos as famílias têm, certo? Então, para isso, vamos supor que eu tenha selecionado 12 residências, 12 domicílios, e para cada domicílio eu tenha identificado quantos filhos moram aquela família tem, certo? Então, aqui vocês estão observando que eu tenho 12 casinhas, e em cada casinha eu tenho aqui um número que representa a quantidade de filhos que aquela família tem. Nesse contexto, né, lembrando do que a gente já viu, a nossa amostra, ou seja, quem foi investigado foram as 12 famílias, e a nossa variável, que é o que eu quis saber, corresponde ao número de filhos dessas famílias, certo? Então, mesmo que o meu objetivo aqui seja construir uma tabela de frequência, no primeiro momento, é sempre importante ficar bem claro quem é a amostra que eu estou investigando e quem é a minha variável de pesquisa. A amostra, a gente sempre deve fazer a pergunta quem? Quem fez parte do meu estudo? E a variável, eu sempre vou fazer a pergunta o que eu quis saber neste estudo. Bom, quando a gente faz, então, uma tabela de frequência, a primeira coisa que a gente vai fazer se chama tabulação dos dados. O que é tabulação dos dados? Ela consiste em duas ações muito simples. A primeira ação, eu vou observar as diferentes respostas que eu obtive. Nesse caso aqui, a minha variável é quantitativa, né? Porque ela corresponde a número de filhos. Então, eu vou identificar quais foram os números de filhos que apareceram. E aí eu observo que tem residência, que tem família que tem 2, que tem 3, que tem 4 e que tem 5 filhos. Então, aqui na tabulação, eu primeiro listei todos os possíveis valores que aconteceram para número de filhos. E a segunda ação é muito simples, é a contagem da frequência de cada valor da minha variável. Ou seja, eu vou contar em quantas famílias tem 2 filhos, quantas famílias tem 3, quantas tem 4 e quantas tem 5. Então, eu até coloquei um esqueminha de cor aqui para facilitar. Então, quantas famílias têm apenas 2 filhos? Ó, eu tenho 1, 2, 3. Então, em 3 famílias, eu tenho aqui 2 filhos. Agora, em quantas famílias eu tenho 3 filhos? Então, aqui a gente vai contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Em 5 famílias eu tenho 3 filhos. Quantas famílias eu tenho 4 filhos? São as casinhas verdes. 1, 2, 3. Então, 3 famílias eu tenho 4 filhos. E, finalmente, quantas famílias têm 5 filhos? Só uma aqui, a casinha azul, 5 filhos. Ao todo, de novo, a nossa amostra foram 12 famílias. Então, destas 12 famílias, 3 possuem 2 filhos, 5 famílias possuem 3 filhos, e 3 famílias possuem 4 filhos, e uma família possui 5 filhos. Então, essa aqui é a distribuição de frequências do número de filhos por família, certo? Mas a tabulação fica uma coisa meio bagunçada, eu tenho necessidade aqui de organizar. Então, como é que a gente vai organizar isso aqui? Bom, nós vamos agora, então, construir uma tabela de frequência.
que é colocar essa informação aqui, ó, que a gente tabulou, nós vamos colocar em uma organização, em uma tabela mais organizada. Quais são os elementos que essa tabela tem que ter, pessoal? Vamos lá. Uma tabela de frequência tem que ter o título, nesse caso aqui é número de filhos, né? Porque é a minha variável, o título tem que ser, no mínimo, a variável que eu estou investigando. E uma tabela de frequência tem sempre 3 colunas, certo? A primeira coluna que representa a nossa variável, que é o número de filhos, e a gente já identificou que essa quantidade pode ser 2, 3, 4 ou 5. E aqui é importante que a gente sempre disponha os dados em ordem crescente, do menor valor ao maior valor. A segunda coluna que corresponde à frequência, ou seja, em quantas famílias ou ainda 2 filhos se repetiu quantas vezes. Isso a gente fez lá na tabulação. 2 filhos se repetiu 3 vezes. 3 filhos se repetiu 5 vezes. 4 filhos se repetiu 3 vezes. E 5 filhos se repetiu apenas uma única vez. Lembrando aqui que o total da tabela tem que ser sempre o nosso tamanho de amostra, que são as 12 famílias, certo? E a última coluna que nós temos aqui é a coluna da porcentagem. Como é que a gente faz para calcular a porcentagem? Gente, é muito simples, tá? A porcentagem é aquela regrinha de 3 que vocês aprenderam lá na escola, mas aqui a gente vai fazer uma forma mais rápida, certo? O que é a porcentagem? Vamos vir aqui, ó. Como é que a gente faz para calcular a porcentagem? Por exemplo, qual é o percentual de famílias com 2 filhos? Bom, nós vimos o quê? Que são 3 famílias em 12, ou seja, do total de 12, 3 tinham 2 filhos. Então, é 3 em 12. Como é que a gente calcula esse percentual? 3 em 12 é a mesma coisa que 3 dividido... Opa, foi a mais aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar mais uma. Mais uma. Mais uma aqui. 3 em 12. Então, são 3 famílias em 12 no total que eu investiguei. A porcentagem é sempre o quanto aquilo representa de um todo. E como eu quero saber essa informação por cento, eu vou fazer vezes 100, que representa o porcento. Isso dá 25%. Então, como é que fica a nossa tabela, ó? Qual é o percentual de famílias que tem 2 filhos? São 3 em 12 vezes 100, que vai dar 25%. Qual é o percentual de famílias com 3 filhos? São 5 em 12, que vai dar 41,7%. Qual é o percentual de famílias que tem 4 filhos? São 3 famílias em 12, 25%. E, finalmente, qual é o percentual de famílias que tem 5 filhos? É uma família em 12, dividido por 12, vezes 100, que vai dar 8,3%. E voa lá, aqui está a nossa tabela, muito bonitona, né? Com o seu título, as suas 3 colunas, variável na primeira coluna, frequência na segunda e percentual na terceira. Em relação às normas ainda, pessoal, a tabela não pode ser fechada dos lados, ela tem que ser sempre aberta e ela não pode ter linhas no meio, certo? As únicas linhas que ela tem são para delimitar a parte de cima, que é o que a gente chama cabeçalho, e para delimitar o total ali embaixo. Viram como é fácil? Então tá, bora lá construir tabelas.